Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente recebe hoje aqui nos estúdios da Urb News o presidente do partido PSOL em Fortaleza, Técio Nunes. Ele é o pré-candidato da Federação PSOL Rede à Prefeitura de Fortaleza. Também participam desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Já peço que você deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. E não se esquece, é claro, de se inscrever no nosso canal. Toda essa interação é super importante para a gente. Técio Nunes, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. A gente está dando hoje continuidade à série de entrevistas, né, com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada pela sua participação. Olha, eu que agradeço, estou muito feliz, assim, muito honrado de estar aqui. Bem, eu espero que eu consiga responder a todas as perguntas, fazer um bom debate, porque eu acho que a nossa cidade merece. Maravilha. Também agradecer aqui os colegas jornalistas, Eduarda Pessoa, Marcelo Teixeira também, por estar junto aqui nesses bate-papos que a gente está fazendo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Vamos começar. Vou ler aqui uma bio tua. Tá. E aí depois a gente começa a famosa mini bio. É, né? A mini bio. Técio Nunes, né? Filiado ao PSOL Ceará, seu único partido desde os 16 anos de idade, Técio Nunes é secretário de organização da Executiva Nacional do partido, além de exercer a presidência do PSOL de Fortaleza e da Federação Estadual PSOL Rede. Técio já foi assessor parlamentar, assessor político sindical e também chefe de gabinete da Prefeitura de Potengi, aqui no Ceará. Atualmente é também produtor cultural e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pela Federação PSOL Rede. Hoje o bate-papo é a gente falar da pré-campanha, falar do cenário aqui de Fortaleza, falar das propostas do PSOL, mas antes a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, Técio Nunes. Você é daqui de Fortaleza, né? Sim. Se filiou muito cedo aqui na política, mas fala um pouquinho aí de você, da tua história, né? Ah, rapaz, a história é longa, enfim. Eu tô com dificuldade, né, com esse processo da pré-campanha de fechar uma síntese ainda. Essa mini bio da história, né, não é fácil. Mas eu nasci, me criei, e não é só blá blá blá, viu, gente? Nasci e me criei na periferia de Fortaleza, morava ali na Gustavo Barroso, ali na divisa exata entre a Granja Portugal e o Grande Bom Jardim, né? Enfim, comecei minha atuação política, inclusive, olhando e vivenciando essa realidade, né? Estava falando em outra entrevista que um dos fatos que me acendeu muito assim, para a política foi um dia eu estava brincando de bila na rua, acho que eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos, e vi um amigo meu, o Lu, né? Ele não tinha uma das pernas, que ele tinha uma doença, enfim, e ele estava tocando violão. E aí eu vi puxa, violão, nunca tinha visto uma pessoa tocando violão ali pessoalmente, né? Aí ele tocando violão e tal, não sei, e aí quando eu cheguei perto ele estava tocando uma música que me marcou muito, que se chama Faroeste Caboclo da Legião Urbana. Então, a primeiro momento, me intrigou muito aquela letra enorme, né? 10 minutos de música. Até então, eu gostava de Raça Negra e tal, não sei o quê. Eu estava acostumado ali com umas coisinhas de 2 minutos e meio, 3 minutos. Uma música de 10 minutos. Gente, mas como é que tu decorou essa música? Ele, e tal, não sei o quê. É difícil e tal, não sei o quê. É impossível, duvido você decorar. E esse convite dele me intrigou. Quando eu chego em casa, mãe, eu quero escutar Legião Urbana. E minha mãe, que negócio é esse? Música de vagabundo, não sei o quê, não sei o quê. Olha só. Aí passou alguns meses, chegou meu aniversário e minha mãe perguntou pra mim, e aí, qual é o presente que você quer? Se eu pedir, a senhora vai me dar. Eu disse, qual é? Eu quero um CD da Legião Urbana. Ela falou, não, Lido. Foi pro centro. Quando ela voltou do centro, ela voltou com um CD da Legião Urbana. Mas o CD não tinha Faroeste Caboclo. Era só As Quatro Estações, um dos melhores CDs da Legião Urbana. Isso me viciou, eu escutei tudo, eu me viciei em Legião Urbana. E isso também foi um gancho para abrir. Eu, particularmente, tenho isso como marco, assim, como memória muito viva.
abriu um gancho para eu abrir minha percepção de mundo mesmo, assim, de vida, né? Tipo, música crítica, politizada. Aí, então, as músicas que eu escutava falavam de amor, de chifre, sei lá o quê. Mas essa não, falava de sociedade, crítica. É isso, o João de Santo Cristo que queria levar uma mensagem ao presidente que olhasse para essa gente que só faz sofrer. Essas coisas me intrigou de um jeito que acabou eu quero lutar por isso aí também. Enfim, isso me engajou no movimento de juventude, cultura. Então, eu comecei a fazer cultura. Montei, obviamente, né, uma banda de rock. Aprendi a tocar 3 acordes no violão. Enfim, isso foi me engajando. Quando eu entro no movimento de cultura, política, enfim, isso desperta um olhar mais crítico sobre a sociedade, me aproxima de vários movimentos de cultura. Os movimentos de cultura me aproximaram ao movimento de esquerda da cidade. E uma vez eu estava assistindo TV também, eu acho que era Jornal Nacional, enfim, não lembro bem, mas estava acontecendo aquele processo da expulsão da Heloísa Helena do PT, né, 2003, 2004. Ela estava sendo expulsa do PT e eu vi um discurso muito eloquente dela no Senado. E eu gostei muito do discurso. E ela disse nesse discurso, inclusive, que estava fundando um novo partido. Eu quero saber que partido é esse. Já sabemos. Exatamente. E aí tinha um grande amigo, Alexandre Uchoa, que hoje, inclusive, é o presidente do Pessoal Ceará, anos depois, coletando assinatura para fundar o Pessoal. E aí ele me chamou, aí como é que eu faço para ajudar? Ele, você pega aqui essas fichas que a gente está precisando de assinatura para fundar o partido, legalizar o partido. Eu, vou lá. Aí a gente ia para terminal de ônibus, feira, pegar a assinatura das pessoas, levava um monte de nome das pessoas, sabe? Porque a gente estava fundando um novo partido, mas eu tinha já muita convicção do que eu estava fazendo. Isso com 15 anos já, 15 para 16 anos. E aí funda-se o Pessoal, né? Aí eu me filio, né? Sou um dos primeiros filiados do partido e estou aí até hoje. Desde o começo mesmo, né? Estou aí até hoje. E aí, enfim, Aí comecei no movimento de cultura, depois comecei a estudar mais para... Enfim, aí tive uma experiência como assessor parlamentar da ex-vereadora Toninha Rocha, lá na Câmara Municipal, ajudava ali na coordenação da bancada do Pessoal, que era a vereadora Toninha Rocha e o João Alfredo. Depois eu tenho a experiência também na Prefeitura de Potengi, que foi um fato emblemático na nossa história, né? A gente conseguiu ganhar a prefeitura com muita raça, coragem e muita coerência política. E aí eu assumo a chefia de gabinete dessa prefeitura para tocar essa experiência junto. Enfim, já fui assessor sindical, já trabalhei de tudo na vida, já fui comerciário, já fui... Enfim, a vida comum de todo jovem que vem de onde eu vim, entendeu? Então, essa é mais ou menos, em resumo, a minha vida. Para completar, né? Já fui... sou pai de 2 crianças lindas, maravilhosas. A Malu e o João, que são... hoje a grande alegria da minha vida. Mas é isso. Coisa boa. Aí me fala, assim, dessa tua entrada na política, né? E agora se pré-candidatando à prefeitura de Fortaleza, né? Capital cearense. O que é que te motiva a pleitear aí esse cargo e estar nessa disputa? Olha, eu acho que me motiva muito o sentimento que deve passar pela cabeça de muita gente, assim. Eu, ali da Granja Portugal, no Bom Jardim, sempre vi muito a política, assim, de forma... Eu tinha, certo, inclusive, eu estava despertando o meu nível de consciência política, mas, ao mesmo tempo, tinha mantinha muita distância, para usar um termo mais tranquilo, mas me mantinha muito distante do que eu via do que era a política, né? Um vereador que chega e fica comprando o voto da galera com óculos, outro que dá dentadura, outro que promete cimento, outro que não sei... Isso sempre me deixou muito... não é sobre isso, não é com isso que eu quero me conectar. E prefeito, então, que aparecia ali na comunidade, dava um tchauzinho para as pessoas, você nunca mais via esse prefeito, né? 4 anos depois, a nossa realidade continuava a mesma. Depois de 4 anos, apareciam os vereadores pedindo voto, o prefeito dando tchauzinho e a realidade se mantendo a mesma. Isso desperta uma certa indignação, não só em mim, mas eu tenho certeza que em boa parte das pessoas. Não só as que vivem na periferia de Fortaleza, mas as que vivem a cidade como um todo. Essa lógica que a gente tem, que não é novo, é antigo, né? E o atual prefeito implementa a mesma lógica, de sumir da cidade, deixar a cidade
ao Léo e depois de 4 anos voltar aí para tentar a reeleição. Então, você endivida a cidade, começa a fazer obra. É coisa que todo mundo já sabe como funciona. Sabe aquela comunidade que é doida por um calçamento ou um asfaltamento e sabe que não vai passar 4 anos sem, mas em ano de eleição, ano de eleição, talvez venha esse ano. É isso. Esse sentimento é velho, todo mundo já sabe como é que é. E isso me motiva. E me motiva em que aspecto? Eu tô cansado, como eu sei que boa parte das pessoas estão, de passar eleição, sair eleição e a vida no concreto mudar muito pouco. Principalmente a vida das pessoas que vêm de onde eu vi. Então, ocupar esse lugar, inclusive no PSOL, não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa super difícil. Chegar aqui foi muito difícil. E eu não cheguei aqui sozinho, né? Eu venho dizendo que eu sou fruto de um trabalho muito coletivo, de muitos anos. Né? Muita gente antes de mim teve que vir para garantir esse lugar que eu estou ocupando hoje. E essa pré-candidatura ela tem esse motivo, né? Porque das essências da nossa pré-candidatura é trazer de forma estratégica, a gente vem debatendo muito isso, a periferia para o centro das demandas e para o centro das prioridades políticas. Coisa que a gente não vê. A gente vê isso muito no discurso. Tem muita gente, inclusive, dizendo que vai priorizar a periferia. Tem muita gente dizendo que veio da periferia. Tem muita gente... O prefeito, inclusive, diz que o coração da gestão é a periferia. Né? Mas, então, Técio, como é que seria viável, de uma maneira bem prática, trazer essa periferia para o comando? Assim, você usa até um termo que é empoderamento das periferias, né? Como o poder pelas nossas próprias mãos, Isso. inclusive. Como é que seria isso de uma maneira assim... Prática e viável, na realidade, de uma prefeitura? É super prática e viável. Acho que a primeira coisa que a gente tem que debater com as pessoas é que a gente não tem que vender facilidade. Eu não sou um candidato que estão vindo aqui vender facilidade. Então, assim, não tem discurso pronto, não tem proposta pronta e acabada, a vida vai mudar. Não se trata disso. Mas eu acho que é super viável a gente trazer isso. E quando eu falo de forma estratégica, eu quero dizer o quê? Eu não quero olhar... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que mudar. Nós não podemos olhar as periferias como um problema social. Nós temos que olhar a periferia, e isso é um olhar inovador, e ele tem que ser revolucionário nesse aspecto, que a gente tem que olhar as periferias como um local de potencialidades. Isso não é só um discurso demagógico, entendeu? Ele é o discurso que orienta toda a nossa atuação política. Assim. Nas periferias tem muita potencialidade, só que elas são constantemente apagadas. Então, a gente precisa potencializar isso. Como? Primeiro, com participação popular. É um princípio nosso, um princípio dessa pré-candidatura, garantir um governo, uma forma de governança com ampla participação popular. Eu tinha falado para vocês aqui antes de começar. A gente não pode se habituar a termos uma lógica onde a gente só chama o povo para falar de política de 4 em 4 anos, para ir lá numa urna, apertar 2 númerozinhos e voltar para casa. As pessoas têm que debater a cidade e têm que ajudar a gestão a construir uma cidade que elas acham que é a cidade justa e correta que elas querem para elas. Então, o primeiro princípio é isso, inovar na forma de governança que seja, inclusive, com ampla participação popular. Ampla participação popular. Democracia quase que direta, inclusive. Então, de chamar as pessoas para debater, opinar sobre a realidade do seu bairro, sobre a realidade da sua rua, sobre a realidade da cidade como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não tem proposta pronta e acabada, e eu não gosto muito de entrar nessa lógica das caixinhas. Sabe essa lógica que os marqueteiros preparam para a gente? Né? Assim, olha, tem a proposta perfeita para a saúde, a proposta perfeita para a educação, a proposta perfeita para a segurança. Então, debate essas caixinhas aqui em separado que vai dar tudo certo. O debate que a gente tem que fazer é o seguinte, quando a gente bota a periferia no centro das prioridades e trata isso de forma estratégica, a gente está querendo dizer o quê? Que a partir da governança popular, ampla, com democracia quase que direta na prática, a gente vai começar a ver que essas pautas elas se interligam para mudar principalmente a vida da cidade a partir da periferia, mas que seja de forma universal. Então, a gente tem que garantir um amplo processo de reurbanização das nossas periferias. Você anda nas periferias, você não vê saneamento, você vê, enfim, tem rua que não tem nem calçamento ainda. Eu fui agora chamado pela comunidade lá do Conjunto Palmeiras 2. E aí eu fui lá no Palmeiras 2 e o pessoal foi me mostrar a realidade que eu vivi a vida toda, mas que em outro bairro. Não era na Grande Portugal, era no Conjunto Palmeiras 2. E por que eles me chamaram? Me chamaram indignados. Porque o prefeito fez um vídeo dizendo que ele estava investindo mais no Conjunto Palmeiras 2 do que ele investiu na Beira-Mar. Só que quando você anda na Beira-Mar e anda no Conjunto Palmeiras 2, tem alguma coisa que está faltando aí nesse discurso.
Então, quando você prioriza isso, quando você traz essas pessoas para conversar e governar junto com a gente começa a perceber uma lógica de mudança, né? Então, ela é super prática, super viável. A gente está ainda, né, nesse processo de pré-campanha, estudando quais são as propostas concretas para isso, mas eu acho que nós temos plena condição de fazer isso. A primeira decisão que tem que ser tomada é a decisão política. Isso não é uma coisa qualquer. A primeira decisão que tem que ser tomada é a decisão política. E a nossa decisão política é governar junto com as pessoas das periferias e trazer as periferias para o centro da nossa demanda e para o centro do orçamento. Pré-candidato, o senhor fala de uma mudança, mas se faz também com apoio, né? Gestão. E aí, como é que tá as movimentações para formação de vereadores para compor a Câmara de Fortaleza? Hoje vocês têm 2 vereadores, né? Como é que tá esse processo? Vocês pretendem aumentar o número? Como é que tá esse movimento? Como é que é a perspectiva disso daí, né? Rapaz, a gente tá animado pra caramba. A gente lançou agora, recentemente, o movimento Nossa Fortaleza, né? Que é um movimento que a gente vai aí tomar a cidade, fazer debate programático, etc., construir o nosso programa de governo. Se eu estou falando para vocês que eu quero governança popular junto com o povo, a primeira coisa que a gente vai fazer junto com o nosso povo, inclusive da periferia, é construir o programa de governo. Sabe esse programa de governo que a galera fica construindo, contrata 2, 3 técnicos, escreve alguma coisa aí para mim, para eu falar lá, é orientado pelo marqueteiro? Não, pois é. A gente vai fazer isso junto com as pessoas, construir um programa de governo junto com as pessoas. Então, o movimento Nossa Fortaleza, inclusive, tem a ver com isso. E esse movimento também tem um desafio político, né? Nós estamos juntando uma federação, o Pessoal Rede. Essa federação, se já existisse a lógica de federação em 2020, né? Ela só foi implementada a partir de 2022, a gente já teria 3 vereadores inteiros e muito provavelmente teríamos eleito pela soma dos votos que a rede, o pessoal teve, né? Nós teríamos 4 vereadores. Essa é a nossa meta de agora. Né? E eu não estou vindo aqui dizer para vocês... Porque se todo candidato que você vier aqui chamar, eles vão falar da meta deles para a bancada, e quando você somar, vai dar 78 vereadores, não 43, né? Porque todo mundo infla os seus números. Nós estamos trabalhando com a realidade, com a verdade. E a nossa meta hoje é eleger de 3 a 4 vereadores da Federação Pessoal Rede. Nós estamos construindo um processo amplo para isso. Nós temos bons nomes na nossa chapa, bons nomes mesmos. Enfim, nós estamos empolgados com isso e eu tenho certeza que nós vamos conseguir arrancar essa vitória. A candidatura majoritária, inclusive, a pré-candidatura, no caso, tem essa tarefa, inclusive, né, de debater a cidade, mas também de potencializar a nossa chapa de vereadores e vereadoras para que a gente consiga ter uma bancada grande e numerosa. Porque a gente percebe a diferença que faz na qualidade do debate da Câmara, inclusive, quando a gente tem um Gabriel Biologia, uma Adriana Nossa Cara, fazendo um debate e defendendo as pautas que eles defendem. Né? O Gabriel, inclusive, eu faço esse destaque, recentemente é responsável, o mandato dele, né? Não só ele enquanto mandato, mas ele teve a capacidade de conectar o mandato dele com o movimento social e preservar a nossa cidade de um desmatamento de quase 20 hectares de Mata Atlântica, que seria mais um desastre ambiental para a gente. Então, agora, um dado que vale também ser considerado é que o PSOL, apesar de ser um partido bem conhecido, tem pouca expressão nas prefeituras ao redor do Brasil. Então, a gente pode aí considerar 4 cidades e uma capital, né? No caso, que é Belém. Exatamente. No Ceará tinha uma, mas também, que no caso era Potengi, e que depois o prefeito acabou migrando para o Partido dos Trabalhadores. Então, como também pensar o PSOL disputando esse cargo da capital cearense? Olha, eu acho que essa pergunta, eu adoro ela é muito provocadora e chama a gente para uma reflexão. O PSOL é um partido ousado, pequeno, mas ousado. E, assim, nós, desde o princípio, a gente sempre negou essa lógica do qual a política se acostumou. Por exemplo, hoje não, mas teve um papel muito grande do PSOL, inclusive, esse processo de proibição de financiamento de campanha a partir de empresas, né? Empresas e empresários. Porque a gente viu, inclusive, o exemplo da Lava Jato está colocado, que existia uma condição viciada, fisiológica, que atrapalhava a política, né? A gente defendia já naquele tempo financiamento público de campanha, não com os montantes que estão fazendo agora, né? Que chegam a ser absurdos também. Mas a gente já defendia isso como um princípio. E abrir mão, ser um partido coerente que não recebia dinheiro de empresa já condicionava a gente a fazer campanhas muito, sei lá, vou dizer, usar um termo mais comum, muito franciscanas, muito pé no chão, muita ideologia, muito blá blá blá, muita palavra, entendeu? Mas pouca estrutura para, contratar marqueteiros, enfim, né? Enfim.
Então, a gente, desde esse período, a gente tem essa dificuldade. Mas o pessoal, mesmo assim, desses quase 20 anos, né, o nosso partido cresceu muito. A gente vem crescendo em número de filiados. Esse ano, inclusive, foi o partido que mais cresceu proporcionalmente em número de filiados. Nós temos hoje o Guilherme Boulos, que talvez seja a nossa maior expressão política hoje, liderando as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, a maior capital da América Latina, isso não é qualquer coisa. Nós estamos apostando muito na reeleição da Edmilson. Nós temos um quadro muito bom no Rio de Janeiro, que é o Tarcísio, que professor, deputado federal, um dos mais votados do Rio de Janeiro, que também está candidato a prefeito. Nós temos a Dani Portela aqui em Recife. Enfim, nós estamos crescendo, né? Nós estamos em segundo lugar nas pesquisas de Florianópolis, Niterói com a Thalíria Petroni. Nós estamos bem, entendeu? Assim, e aí eu acho que é natural essa migração que o eleitor vê do PSOL. O PSOL, durante muito tempo, estava na prioridade do eleitor de esquerda, progressista, para o parlamento. Todo mundo enxerga no PSOL uma ótima e uma excelente atuação no parlamento, mas não enxergava o PSOL como um partido para gerir, para administrar. Eu acho que 2018 para cá começou a apontar um novo marco para o PSOL, né? A campanha do Guilherme Boulos, inclusive, eu tenho isso como muito claro. Assim, enfim, eu sou da Executiva Nacional do PSOL e a gente faz muito debate, enfim, analisa muito dados. Eu sou da Secretaria de Organização do nosso partido, então eu fico muito à frente disso, muito responsável por isso. E a campanha do Guilherme de 2018, ele é um marco para uma nova cara do PSOL. Então, por exemplo, a minha pré-candidatura aqui, inclusive, tem um desafio, que está colocado, inclusive, nos textos de análise de conjuntura do nosso partido. O eleitorado médio do PSOL de Fortaleza sempre foi a classe média, universitária, estudante, professor, o pessoal do serviço público, né? Sim. Tanto que o mapa do PSOL, de votação do PSOL, se você olhar, é um setor mais médio da cidade. E a minha pré-candidatura, inclusive, tem o desafio de conectar esse eleitor e expandir o nosso eleitorado para uma camada mais popular, periférica. Por isso que é tão importante afirmar pessoas que venham daí. O próprio resultado das eleições do ano passado, a aposta que a gente fez, do Gabriel ser eleito vereador, mas junto dele a mandata Nossa Cara, uma mandata feita por mulheres pretas, periféricas, tal, que tem a ver com isso. Então, a gente está migrando... O que o senhor imagina? Por que a periferia, pelos dados, até então não... massivamente não estava votando no PSOL? Por que o partido atinge uma camada média e não a periferia, se ela está no próprio discurso, assim, no foco, né, do que é dito? O que acontece? Porque eu acho que não só o PSOL, mas a esquerda como um todo se desconectou dessa camada da sociedade. Em 2018 também tem um outro marco. Comício do Haddad, sobe no palco Mano Brown, do qual eu tenho muito respeito, inclusive. Escuto muito, assim, passei a adolescência quase toda. Depois de Legião Urbana, eu escutava muito também Racionais. Então, assim, Mano Brown sobe no palco em 2018, no comício do Haddad, e todo mundo imaginava que ele ia fazer uma fala mais de apoio, blá, blá, blá. Ele fez uma fala de apoio, mas o recorte que viralizou do Mano Brown foi qual? A esquerda precisa voltar para a base. A esquerda precisa voltar para a periferia. A periferia não está mais enxergando a esquerda está distante. E está distante em que aspecto? Está distante no trabalho de base e está distante também no discurso, na forma de fazer. Por mais que a gente fale de periferia, mulheres pobres, pretas e tal, enfim, eu acho que nós pecamos muito durante muitos anos na forma de fazer. Em como comunicar isso. Né? Então, eu acho que um desafio que eu tenho, inclusive, é de traduzir o nosso programa de governo de forma mais pedagógica, simples, para as pessoas que são o centro do nosso programa, né? No final das contas, o pessoal só existe para poder dialogar, organizar e propor um mundo novo para as pessoas mais pobres, né? Então, assim, não tem sentido a gente se contentar e não dialogar com esse setor. Então, hoje é estratégico para a gente afirmar um programa e uma candidatura, ou uma pré-candidatura, no caso, que se conecte com esse eleitor. Esse é um desafio que eu topei muito. Eu nunca fui candidato a nada. Deixa eu falar para vocês, eu entrei no movimento jovem ainda e eu apoiava o pessoal do Grêmio disse, tu tem que ser o presidente da nossa chapa. Eu não quero isso não. Eu apoio vocês, faço de tudo, mas eu não sou candidato. Só que esse ano, esse desafio me encantou. E eu gosto de desafio difícil. Eu gosto de desafios, inclusive, que o pessoal diz que é impossível. Eu gosto disso. Eu gosto de me encantar por isso.
Isso me motiva muito, é o que me faz acordar cedo e, cara, vamos lá, eu quero fazer uma coisa impossível, eu quero deixar uma marca do que todo mundo dizia que era impossível, né? É que é uma frase muito que me motiva muito, que motiva não, mas que sempre martelou na minha cabeça. Uma vez eu passei pelo Conjunto Ceará, aí eu tava indo para uma quadra de skate lá no Conjunto Ceará, para um festival de rap que tava rolando lá. Aí eu tava caminhando, aí eu saía lá da Granja Portugal e caminhava até o polo de lazer do Conjunto Ceará. Para quem tá me escutando e sabe do que eu tô falando, é mais ou menos... Eu contava, era 17 quarteirões da minha casa até o polo de lazer do Conjunto Ceará. Isso dá mais ou menos uns 4, 5 quilômetros a pé. Aí eu saía de lá, ia lá pro polo de lazer. E quando eu tava passando, aí eu vi um muro pichado com uma frase que é linda, assim, linda, linda, linda. Que para mim tem muito significado. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Caramba, eu acho que é mais ou menos isso. Todo mundo diz pra gente que é muito difícil, que é impossível e tal, não sei o quê. Que eu não sou um candidato conhecido, que ninguém me conhece. Pô, você nunca foi candidato, quer ser candidato a prefeito? De fato, e eu tenho noção disso. Eu não sou uma pessoa sem noção que sei que a cidade não me conhece. Mas a força das nossas ideias são muito fortes. Entendeu? As nossas ideias são muito fortes e eu acho que as nossas ideias têm plena condição de se conectar com esse eleitorado, encantar o eleitorado médio da sociedade, da cidade, mas, sobretudo, engajar esse eleitorado das periferias, tal, que emerge, assim, sente necessidade de uma coisa nova que, de fato, modifica a sua vida. E o senhor chegou a citar o Boulos. Você acredita que essa candidatura dele, que, de fato, é inegável, tem muita popularidade, tem expressão, pode dar um fôlego para a sua campanha aqui? Olha, eu acho que o Boulos, ele acaba que traz a atenção nacional para o partido que ele faz parte, né? O programa que ele vai defender. Inclusive, em 2020, o Boulos já foi muito inovador na forma de fazer campanha, né? Tipo, uma campanha muito conectada com redes sociais, memes, uma nova forma de linguagem, como se expressar, ao mesmo tempo muito séria. Não era uma coisa... Era leve, mas com muita responsabilidade política, social, muita seriedade, proposta concreta, né? E eu acho que o Boulos acaba que, querendo ou não, né, uma campanha que acontece em São Paulo, tem a atenção da mídia nacional, acaba, assim, que as pessoas vão tentar, via rede social, que conecta todo mundo. Hoje em dia, celular está conectando todo mundo, né? Vocês, inclusive, aqui, da Urb News, mídia, enfim, conhece bem a potencialidade disso, né? Então, acaba que as pessoas, talvez, se identificando com uma ideia do Boulos, com aquele debate lá, busque saber qual é o partido dele e como essa candidatura se expressa aqui em Fortaleza, né? Inclusive, no lançamento do nosso movimento, ele não pôde vir, o que eu lamentei muito, porque, enfim, nós, inclusive, estamos evitando muito tirar o Boulos de São Paulo. Ele só vai para Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo. Mas ele gravou um vídeo declarando apoio, dizendo que estava muito feliz com a candidatura e tal. E pra gente é uma imagem que eu acho que vai acabar casando sendo. Sim, na tua bio, o que você traria de perfil administrador, assim, pensando no pessoal realmente enquanto prefeito de Fortaleza? Porque é algo que pode ser também criticado, de não ter tido experiência ainda num cargo público, gestor administrativo. O que você diria a isso? Eu adoro isso, porque eu não quero ter essa experiência que as pessoas têm, não. Assim, tipo, o Sarto se vendeu como o cara da saúde, um médico com experiência e tal, e aí você vê a saúde entregue... Não vou dizer entregue às baratas, porque eu acho judioso falar isso com as pobrezinhas das baratas, mas assim, tipo... Você anda nos postos de saúde, eu conversando com as pessoas da comunidade, tal. Eu sou, inclusive, uma pessoa que não tem um plano de saúde, né? Eu sou atendido pelo SUS, me trato pelo SUS. Quando eu fico baqueado, vou no SUS, né? Vou na UPA, vou no posto. E eu sei bem como é que é, né? Não é o discursinho daqueles que escuta alguém falar ou que o marqueteiro diz que ele está falando. Eu vivo essa realidade, e vejo e sinto essa realidade. Não só comigo, mas com os meus parentes, minha mãe, enfim, minhas tias, minhas primas, todo mundo relata a mesma coisa, os vizinhos, amigos que utilizam, né? Então, você tem um abandono na área da saúde. Essa era a experiência do Sarto. Tanto que, se você for parar para reparar, na campanha passada, o Sarto se vendia como médico, doutor Sarto, não sei o quê. Hoje, ele nem fala mais disso. Se você não pergunta qual é a sua profissão, ele não vai dizer que é médico. Entendeu? Ele finge que não tem nada a ver com isso, porque viu que não pegou. Mas, Técio, você não acredita que... ter experiência enquanto administrador, enquanto gestor de uma verba, né, não é importante para gerir uma cidade? Posso estar cometendo, sem briefing de marqueteiro, o maior erro político dessa entrevista. Não acho, sinceramente, eu não acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que um prefeito, um governador,
um deputado ou uma deputada, vereador ou vereadora, precisa de experiência política e não de gestão. Vou falar uma coisa para vocês. Assim, tem pré-candidato se vendendo muito a partir dessa lógica de gestão. Porque é o seguinte, o que é que baliza o sucesso de uma prefeitura? São as prioridades políticas que aquela gestão vai ter. Porque, gente, gestor, gente para tomar conta de pasta, não sei o quê, você acha aos montes. Só que você tem que ser orientado por uma política correta. Você tem que ser orientado... Por exemplo, eu posso contratar um gestor, ou eu posso eu mesmo me vender como um gestor e fazer o Brasil passar pela maior vergonha, o estado do Ceará passar pela maior vergonha que a gente já viu nesses anos, nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, no Senado Federal. Nós temos um pré-candidato a prefeito de Fortaleza, que se vende como um gestor, senador eleito, que fez o nosso povo do Ceará, de Fortaleza, passar por 2 vergonhas nacionais. A primeira, fazendo um discurso no inglês maldizido, como a gente fala, elogiando o Elon Musk, que estava atacando uma instituição nossa, e ontem uma cena vexatória para defender aquele PL absurdo que criminaliza as mulheres, tal, do 1904. Que experiência é essa? Que experiência de gestão esse cara vai trazer para a nossa cidade? Não me interessa saber a experiência de gestão que ele teve no Fortaleza, que nem sei se foi tão exitosa assim. Eu, particularmente, como torcedor do Fortaleza, não vi isso tudo. Entendeu? Mas como é para que essa experiência? Agora, eu fico preocupado com a orientação política que esse cara, se ganha as eleições de Fortaleza, vai dar para a nossa cidade. Esse é o centro. Esse discurso, gente, olha, assim, as pessoas estão tão desesperançosas com a política que as pessoas tentam achar várias saídas. A saída do momento agora esse discurso não é novo, né? Já faz alguns anos que esse discurso está sendo trabalhado. Experiência de gestão, experiência de gestão, experiência de gestão. Quando não é por aí. E todo mundo que é da política, que é candidato, que não é, sabe. Não é a experiência de gestão que determina. Porque gestão você contrata. Aí eu acho que é o seguinte, eu como prefeito, vou chamar uma pessoa que não tem nada a ver com a área da saúde e botar para gerir a saúde da minha cidade? Não. Aí é onde entra a experiência de gestão. Só que entra fundamentalmente a minha orientação política, a minha noção política de que uma pessoa que não tem nada a ver com a área da saúde não vai resolver o problema da saúde. Então, ela precisa de experiência de gestão e experiência na área da saúde, né? Eu acho que o prefeito, como presidente, governador, enfim, precisa ter uma orientação política muito clara. E as pessoas, inclusive, têm que se conectar com isso, com qual é a orientação política que esse prefeito dá. Então, essa experiência de gestão que as pessoas têm também eu não faço questão de ter, não. Então, eu prefiro ter a minha experiência de vida. A minha experiência de vida eu acho que conta muito. Olhar, ser prefeito da cidade e ver as pessoas ir num posto de saúde e passar 3 meses para receber uma consulta, para ter direito a uma consulta, ou chegar num posto de saúde e não ter uma dipirona, a minha experiência de vida faz com que eu olhe para isso e veja isso como um absurdo. E se um dia eu for prefeito dessa cidade para ver o meu povo passando por isso, eu prefiro não ser. Entendeu? Então, mas essa experiência eu prefiro contar mais com essa experiência de vida, enfim, que me motiva a estar aqui conversando com vocês, lançando essa pré-candidatura, do que essa experiência de gestão, enfim. E outra coisa, só para concluir, gestão empresarial é completamente diferente de gestão pública, completamente diferente. Não entrem nessa, assim. Pessoa que tem gestão empresarial não necessariamente vai ser um ótimo gestor público, como vice-versa também. Um ótimo gestor público não necessariamente vai ser um bom gestor empresarial. Porque tem princípios que balizam a gestão empresarial que são completamente diferentes dos princípios que balizam uma gestão pública. Agora, é curioso que, assim, os pré-candidatos que a gente já ouviu aqui, até esses que têm um discurso mais ideológico, que é bem identificado, eles, na verdade, estão até fugindo um pouco disso e falando que o fortalezense, na verdade, não está preocupado com política ou ideologia. Ele quer, na prática, os seus problemas resolvidos. E aí que entra o peso de priorizar, no caso, a promessa de uma boa gestão. Sim. E aí o senhor também consegue vislumbrar isso, que hoje o problema maior, o que motiva o eleitor ali no final das contas, essa necessidade de resolutividade? Lógico. Veja, as pessoas podem até orientar a sua opinião inicial sobre um pré-candidato, sobre a partir da perspectiva de que ala ele pertence. Um eleitor conservador, reacionário, enfim, mais ligados às pautas da extrema-direita, inicialmente ele pode se conectar com um pré-candidato. Agora, se esse pré-candidato não está defendendo o lé concreto, não dialoga com a realidade concreta dele, ele vai mudar a opinião dele. Então, talvez o campo ideológico seja importante sobre esse aspecto, no início da corrida. Um candidato apoiado pelo Lula, ou, enfim, identificado com o lulopetismo,
o eleitor inicialmente olha para ele como uma alternativa, mas se esse cara começa a não defender nada do que do que vai resolver o problema dele, se é um candidato que não se conecta com o que está pensando o pessoal da Serrinha, do Conjunto Palmeiras, da Granja Portugal, do Conjunto Ceará, da área média da cidade, ele não consegue deslanchar. Então, por isso que eu estou dizendo também que o centro das eleições desse ano não é o anti-isso, o anti-aquilo. O centro das eleições desse ano é o debate qualificado sobre a cidade. Então, a gente precisa, inclusive, apostar você nisso. imagina que tem algo, que é esse antagonismo, né, que a gente vive entre Lula e Bolsonaro, né, de ambas as partes aí, dos seus eleitores. Não tem uma interferência na escolha do fortalezense? Tem, e é isso que eu estou falando. Eu acho que essa é um ponto de partida. O eleitor, nesse momento, ele está tentando se... Para falar a verdade, é o seguinte, né? Todas as pesquisas mostram que o eleitor, nesse exato momento, está pouco se lixando para as eleições. As pessoas estão preocupadas com a sua vida, né? Tem uma vanguarda, uma camada que já está atenta. E essa camada, a gente tem que dialogar com ela. As pessoas inicialmente, eu tenho repetido isso, as pessoas inicialmente, isso, enfim, são dados, pesquisas, todos que a gente já levantou. Inicialmente tendem a se orientar pelo candidato mais próximo do seu campo ideológico. Só que é por isso que acontece muito, gente, de pré-candidato que está liderando pesquisa, com o decorrer da campanha, definir aquele que ninguém botava fé, de repente sobe. Porque são as ideias defendidas na campanha, a forma como você faz a campanha, como você se conecta com o eleitor, sobre uma perspectiva emocional, inclusive, ideológica, que vai definir, no final das contas, o voto dele, né? Assim, as 2 últimas semanas de campanha, inclusive, você percebe que são as 2 últimas semanas definidoras, né? Que é onde, de fato, as pessoas... Rapaz, eu tenho que votar tal dia. Quais são os candidatos? Aí começa a reparar... Por que os debates, inclusive, de última hora, mudam muito a percepção do eleitor, né? Porque é ali que boa parte do eleitorado vai ter noção real do que 45 do segundo tempo. É porque só no debate, ali na reta final, é que o eleitor vai ter a noção real do que cada candidato defende. E você vai ver um monte de candidato de extrema... de eleitor de direita migrando para uma coisa mais ao centro ou para a esquerda, de um eleitor de esquerda migrando para uma coisa mais conservadora, mais ao centro, porque ali é que ele vai, eu gostei dessa proposta, gostei desse debate, gostei dessa forma de fazer e tal, eu vou apostar nesse candidato. É assim que acontece, entendeu? Então, assim... Inicialmente é importante, sim. Você está ligado a um campo ou outro é importante. Mas isso não determina as eleições de Fortaleza, principalmente a eleição municipal. O vereador e o prefeito, querendo ou não, é o que está mais próximo da base eleitoral, né? O presidente está lá em cima, você não vê. O governador está meio ali. Mas o prefeito e o vereador principalmente, você vê todo dia ali, né? Na sua porta, principalmente ano de eleição. Mas, então, você é muito mais próximo, né? Então, as pessoas querem saber das demandas concretas da sua cidade, da sua realidade, do seu bairro. Falando em pesquisas, né? Ponto forte. Desculpa. Não podia perder a piada. Você está em 7º lugar numa das últimas pesquisas, né? Também é da Paraná Pesquisas. A Paraná não é muito generoso comigo, não. Tem Mas vamos falar das candidaturas anteriores do PSOL aqui na cidade, porque a gente pode pegar isso como perspectiva, né, do que você imagina aqui para a corrida que está apenas começando, como você mesmo falou, né? Nas últimas 3 eleições para prefeito de Fortaleza, o PSOL teve candidato próprio. Né? A gente teve em 2020 Renato Roseno. Desde 2008 a gente tem candidatura 2008, própria né? prefeito. Eu peguei as últimas 3 eleições. Renato Roseno em 2020, em 2016 João Alfredo, 2012 também foi Renato Roseno. Exato. Inclusive em 2012 foi bem expressivo o que ele conseguiu, que foi de 11,84% no primeiro turno. A gente arredonda para 12. Para 12? A gente, né? Os números não, mas a gente arredonda para 12. Então, você arredondou para 3%, então, em 2020. Pode ser também. 2,68% dos votos na última eleição para prefeito de Fortaleza foi o que Renato Roseno alcançou pelo PSOL, né? Ele ficou em 6º lugar. Tua perspectiva para 2024? Olha, a nossa perspectiva é muito otimista. Olha, o Ariano Suassuna é genial, né? O Ariano Suassuna fala assim, olha, rapaz, coisa chata é gente pessimista, né? Eu gosto de me identificar como aquele... Mas também o esperançoso também é chato pra caramba. Eu sou, né, aquele esperançoso realista, né? Tem esperança, mas tem um pé na realidade. Como eu falei para vocês, eu sei que eu não sou uma pessoa conhecida, né? Mas eu acho que as ideias que eu defendo, represento, enfim, elas são muito fortes. Então, eu estou apostando muito nisso.
eu acho que essas eleições, inclusive fazer um pouco de análise política, assim, conjuntural do cenário, nada muito aprofundado. Tá. Mas eu acho que as eleições esse ano aqui em Fortaleza tendem a ir muito ao centro e muito à direita. Né? Eu acho que a própria escolha do PT tem um pouco a ver com isso. Eu acho que o Evandro é um candidato que representa mais ou menos isso, um candidato mais de centro. E o que eu acho que tende a ir um pouco mais ao centro, não vou dizer centro à direita, mas isso. E eu acho que nós temos, inclusive, dos três pré-colocados, dos três pré-candidatos, os primeiros colocados, dos três, 2 são do campo da extrema-direita, né? Tem esse senador que fala inglês bem dizido também, e que fica fazendo a gente passar vergonha, que também tá pontuando e tal, mas que eu acho que, sinceramente, que ele vai retirar essa pré-candidatura dele no decorrer. Eu acho que ele vai compor aí com o Wagner ou com o André Fernandes. Eu acredito nisso, sinceramente. Não é nem desmerecendo, mas que eu acho realmente que é a saída que ele vai encontrar. E eu acho que tem uma avenida aberta à esquerda para a gente fazer um debate mais demarcado, com ideias e propostas mais à esquerda. E eu acho que é nesse aspecto que o pessoal está fazendo o debate. Um dos desafios, inclusive, que está nos nossos textos de conjuntura política e tal, é que a gente não pode, vendo a ameaça da extrema-direita como está colocada, pelo menos para nós, deixar o campo à esquerda sem representação, para fazer esses debates. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Saiu, por exemplo, hoje no jornal O Povo, uma matéria falando que eu fui o único pré-candidato que se posicionou publicamente e nos atos, inclusive, contra o PL 1904. Cadê os outros pré-candidatos? Por que não se posicionaram? Porque estão com medo dessa onda de direita. Por isso que eu falo para vocês que a eleição tende a ir mais à direita. Então, assim, um candidato do PT não se posicionar sobre isso publicamente é porque ele está calculando eleitoralmente. E eu acho que a gente não tem que se render a isso. Eu particularmente não me rendo a isso. Quero ser coerente com as minhas ideias. Não estou aqui para maquiar ideias, para fingir que eu não defendo uma coisa ou outra, ou para me esconder porque eu estou seguindo a orientação de um marqueteiro, de uma pesquisa para ganhar um pontinho aqui, um ponto lá. Até porque não é nisso que a gente acredita. Se for para a gente ganhar essa prefeitura, a gente vai ganhar isso a partir de um movimento social e de massa, das periferias, das classes médias, ocupando a política. Então, eu quero muito apostar nisso porque eu sonho com isso. Mas quando eu falo sonho, não é só um sonho, um devaneio, entendeu? Sabe aquela frasezinha piegas, Eduardo, do Raul Seixas? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Mas sonho que se sonha junto é realidade? Eu sonho muito com esse sonho que a gente vai um dia sonhar junto. Né? Então, a gente quer construir isso. E aí, para deixar redondinha a resposta, a minha perspectiva é exatamente essa. Eu quero, acreditando na força desse movimento e dessas ideias, e lendo o cenário político como ele está colocando, e esse espaço à esquerda que está aberto, ocupar ele e ir longe. Eu não sei, sinceramente, se nós seríamos uma candidatura, como eu estou falando com o eleitor, estou falando com a verdade, tá bom, eleitor? Porque a orientação de todo mundo que está atrás de mim é assim, diga que vai para o segundo turno. Eu não vou falar isso. Até porque não depende de mim ir ao segundo turno. Depende de quem está nos escutando, se quer acreditar nessas ideias e acreditar um voto em mim, né? No caso, na campanha. Agora, não. Mas, assim, eu acho que nós podemos ir muito longe e eu não descartaria a ideia de, quem sabe, ir para um segundo turno. Mas muito pé no chão, muita coerência. Eu quero fazer o debate programático escutando as pessoas, colhendo ideias, exercitando essas entrevistas, que para mim é tudo muito novo, né? Mas que eu estou gostando muito de fazer. Estou muito empolgado e encantado com essa tarefa política. Legal. Técio, e assim, pensando nessa perspectiva que você mesmo levantou aqui da questão da direita, né? De você estar enxergando, o senhor está enxergando um avanço, vamos dizer assim, dessa ala mais conservadora. Dentro dessa realidade, de um avanço, digamos que mais para chegar mais perto aqui de outubro, a gente vê se houver um movimento, por exemplo, de 2 candidatos mais à direita estarem, né, ali entre os cabeças ali das pesquisas e a gente poder imaginar um segundo turno com 2 nomes da direita, não seria interessante? Nesse momento, não sei como é que o senhor analisa isso? Fazer uma aliança com o PT? Agora ou no primeiro turno? No primeiro turno. Por exemplo, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Em 2022, né, a Delita Monteiro, do PSOL, era pré-candidata ao governo do Estado e retirou a sua ainda pré-candidatura, né? Sim. Para apoiar o Elmano de Freitas, do PT, para o governo do Estado. Contra o capitão Wagner, que era então candidato que da liderando direita. as pesquisas, Que está pelo Bolsonaro. E que agora está liderando as pesquisas agora iniciais para a Prefeitura de Fortaleza.
O senhor espelharia o que aconteceu em 2022 aqui, em 2024, em vendo esse avanço da direita? Eu acho que a primeira coisa que eu quero deixar claro, tanto para vocês, da imprensa, como para os eleitores, para todo mundo que está ouvindo e escutando, é que 2022 foi um ano muito excepcional para nós do PSOL. Pela primeira vez na nossa história, a gente não só não lançou candidatura, no caso, ao governo do Estado, como também não lançamos candidatura à presidência da República, né? Então, ali a gente entendia, e esse era o debate que a gente acumulou, que a nossa tarefa prioritária naquele momento era derrotar o governo Bolsonaro. Não dava mais, principalmente depois de 2 anos de pandemia, como foi. Enfim, né, todas as áreas fundamentais, políticas sociais desmontadas. Então, a gente imaginava que o movimento correto, e como se mostrou, inclusive, o pessoal foi peça fundamental, inclusive, nesse processo de vitória, tanto do Lula como do Eumano aqui no Estado, retirar essa candidatura para poder ter o Lula já desde o primeiro turno e o Eumano aqui no governo do Estado. A candidatura da Adelita, inclusive, tinha uma marca muito importante. Ninguém imaginava a ruptura daquele bloco, né, do bloco de poder, né, esse bloco que juntava PT, PDT. Ninguém imaginava a ruptura daquele bloco. Vocês, inclusive, que são jornalistas que estavam apurando ali, vocês imaginavam que ia acontecer aquilo que aconteceu? Ninguém imaginava, né? Então, a gente estava lançando a pré-candidatura da Adelita, inclusive, para ser o palanque do Lula no Ceará, né? Porque como a gente estava na Aliança Nacional e o PDT não estava, porque o PDT tinha a candidatura do Ciro, se fosse a Isolda ou o Roberto, como foi, o Lula não teria palanque no Ceará. Então, a candidatura da Adelita estava, inclusive, colocada a esse serviço também. Uma candidatura do PSOL colocada para ser o palanque do Lula no Ceará. Quando o grupo se divide e apresenta assim, uma candidatura do PT, inclusive do PT puro sangue, como eles gostam de falar, né, o Eumano, que vem do MST, dos movimentos sociais, tudo, a gente achou muito coerente abrir mão da nossa pré-candidatura e apoiar o Eumano. O cenário hoje é outro. Porque o debate que a gente está fazendo agora é o seguinte: derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo, ao contrário do que a gente imaginava, continua forte. A gente vai começar a precisar fazer uma disputa na sociedade sobre uma alternativa pós-bolsonarismo. Entendeu? E eu acho que esse é um debate que nos orienta muito. Aqui em Fortaleza, o PT, quando faz essa escolha política, tática, de fazer uma candidatura mais ao centro, isso não é uma acusação, longe disso. O PT fala isso abertamente, né? Na figura do Evandro, no caso. Não só na figura do Evandro, gente. Se fosse qualquer outro candidato, a linha do PT era uma linha de ampla aliança e mais ao centro. Sim. Se fosse a Luiziane ou se fosse o Evandro. A Luiziane, obviamente, tem uma trajetória de esquerda que possibilita uma outra postura, outra lógica de gestão. O Evandro não, né? O Evandro vem de um outro setor, enfim. Mas eu acho que o programa do PT seria o mesmo. Seria um programa de uma campanha para apostar numa ampla aliança, sem olhar quem, e apostando num programa político mais ao centro. Porque eu acho que, inclusive, tem já assim, um debate sobre segundo turno, né? Então, a galera está com muito receio do que vai ser o segundo turno, né? Então, acho que mesmo nesse cenário, não tem sentido o pessoal não lançar uma candidatura. Primeiro, porque nós temos o objetivo de expandir nosso eleitorado político. Nós somos um partido, nós somos um partido sério. Nós somos um partido de alternativa de poder. Inclusive, nossa resolução da última direção nacional agora aponta para isso. Tá? Chegou a hora do pessoal mudar um pouco, virar uma página da nossa história e apostar no nosso partido como um partido de governança, não só um partido do parlamento. Então, a gente vai apostar muito nisso. Tem esse objetivo político de expandir o eleitorado de um setor médio para um setor mais periférico, popular, comunitário, que a gente quer chegar aí. E tem também o nosso objetivo político, que é de manutenção e ampliação da nossa bancada, aquilo que você me perguntou mais cedo. Então, se nós queremos ampliar a nossa bancada, nós precisamos afirmar uma ideia na cidade para poder conectar uma parte do eleitor que não vai só votar no pessoal para prefeito, né, para prefeitura, mas também na nossa bancada de vereadores. Então, não tem hoje nenhum cenário colocado para a gente retirar para a candidatura. No primeiro turno. Agora, eu acho que a disputa pelo segundo turno vai se dar. Vamos ver quem vai para o segundo turno. E aí, logo depois do segundo turno, a gente vai fazer o debate também para saber como vai estar colocado. E acho muito improvável, desculpa para finalizar, acho muito improvável ter 2 candidatos do campo à direita na segunda turno. Muito improvável. Eu acho que essas eleições têm duas tendências. Uma, ou vai a extrema-direita e alguém em uma das máquinas, ou governo do Estado ou prefeitura. Hoje eu apostaria
Enfim, vou guardar isso para depois. Eu ia falar A demais. melhor resposta não porque eu tô esquecendo que eu tô como candidato aqui e não como articulador político. Daqui a pouco eu falo, em off eu falo isso. Mas eu acho que esse é um cenário, e eu acho que o outro cenário também que se aposta é das duas máquinas, né? Mas duas em um máquinas eventual segundo turno, a gente pode considerar que o PSOL faria aliança com qualquer candidato que não fosse da direita. Eu acho que isso está no nosso princípio político, né? Inclusive o Sarto, que como foi o que o senhor O direcionou. Sarto nas eleições passadas contra o Wagner, a gente apoiou o Sarto, né? Eu acho que é isso, mas o Eduardo só coloca assim, eu sou um cara realista, mas eu sou esperançoso. Então tá cedo para falar de segundo turno, entendeu? Tá cedo para falar de segundo turno, porque eu acho que não dá pra gente descartar a ideia de que, quem sabe, a gente possa sim estar no segundo turno. Eu não tô falando isso para vocês só como uma orientação política, não. Tô falando, eu realmente acho que dá pra gente trabalhar muito por isso. Lógico, nós não temos a máquina, nós não somos... enfim, temos um monte de princípio que as pessoas... Olha, as pessoas chegam pra gente e falam assim, rapaz, vocês têm... As ideias de vocês são muito legais e tal, mas não dá pra abrir mão de uma ideia ou outra pra ver se expande o eleitorado. Mas isso não nos interessa, assim, tipo, abrir mão de ideias pra gente poder... eu ganhei a eleição pra fazer o quê? Pra que eu vou ganhar a eleição? Pra fazer o quê? Então, assim, se for pra fazer igual o que já estão fazendo, tem um monte de opção aí, ó. Tem outros 6, 5 candidatos aí na minha frente. Escolha um deles. Agora, se você quer fazer uma mudança radical... E quando eu falo radical, gente, eu não estou propondo o comunismo em Fortaleza, não, tá bom? Mas eu estou falando uma mudança que, de fato, olhe para as periferias, que tenha uma pauta mais estruturada sobre saúde, educação. A partir dessa perspectiva popular, escolhe a gente aí, soma junto e vamos construir essa nova Fortaleza, que a gente, inclusive, vem chamando de nossa Fortaleza, né? Porque Fortaleza tem muita potencialidade, tem muita força, tem muita coletividade. Nosso povo é um povo muito bonito, para cima, feliz, mas, poxa, precisava de um governo que dialogasse um pouco mais com essa resiliência dele, entendeu? Acho que a hora tá chegando. Falando aqui do... Gente, e vocês vão me policiando, que eu falo demais, viu? Não, mas tá ótimo o papo. Tá muito bom. Tá bom? Muito bom. Já pensou? E as entrevistadoras... Não, tá ruim o papo. Não, mas tá bom. A gente não falaria. A gente não mencionaria. Vocês fariam assim, Mas vamos lá. Ficaria pro off. O outro nome do PSOL, que estava junto ao teu, né, para a escolha como pré-candidato do partido, era a professora Maia Elis. Sim, né, que contou com o apoio do Renato Roseno, que foi um nome que nós citamos aqui, que já esteve aí nas outras disputas municipais aqui, né? Duas perguntas. Como é a sua relação com o Renato Roseno, né, que ele é uma expressão aqui no Ceará, né, do partido, e em relação a Maia Elis, né, que ela seria a primeira, se tivesse sido escolhida para essa missão aí, ela seria a primeira pré-candidata trans da história de Fortaleza, certamente uma pauta que diz respeito às bandeiras, né, do PSOL, né, do teu partido. Não teria sido importante a escolha dela nesse cenário, assim, e a tua relação com o Roseno? Eu acho que sim, mas a maioria do pessoal, a ampla maioria, inclusive, né, eu acho que mais de 70% do pessoal achou que o momento mais apropriado era de apostar numa pré-candidatura que dialogasse com essa tarefa política. Uma periferia. Que tente conectar esse eleitorado. Se a gente tivesse apostado na candidatura da Maia, eu acho que a gente estaria mais envolto de uma pré-candidatura muito simbólica, muito histórica, né? Seria muito massa, mas eu acho que a gente não teria atendido a primeiro momento, pelo menos a primeiro momento, essa tática de se conectar com esse eleitorado das camadas populares, né? Então, a partir dessa perspectiva da vivência, de onde eu vim, de onde eu me criei e tudo, e também dessa nova direção do PSOL, né? A direção hoje do PSOL, né, que se chama PSOL Popular, é um campo interno do partido, né? São pessoas vindas dessas camadas periféricas. Tem gente do MTST que mora nos residenciais que são abandonados, que não tem sequer CEP. Então, a galera estava muito urgente, essa pauta, assim, de trazer a periferia para o centro, né? Uma das frases, inclusive, de disputa interna do PSOL, então, que era a periferia no poder, isso marcou muito. Então, neste exato momento, eu fui escolhido não porque eu sou melhor do que a Maia, ou vice-versa, porque realmente a estratégia política foi outra. Poderia ter sido ela,
como poderia ter sido qualquer outro candidato. Poderia ter sido o próprio Renato Rosendo, entendeu? Sim, Mas a sim. gente não apostaria nesse exato momento nessa linha. Então, acho que foi essa a percepção do partido, não minha, porque não fui eu que me coloquei como pré-candidato. Inclusive, eu falei para vocês, né, que eu sempre fugi de negócio de candidatura, inclusive de Grêmio Estudantil. Imagina candidatura à prefeitura. Mas o conjunto do partido entendeu isso, né, e lançou isso. A minha relação com o Renato Rosendo é muito respeitosa. Assim, a gente tem diferenças internas. Porque nós acreditamos, inclusive, que partido tem que ser isso. Partido que não faz debate, partido que tem cacique, não é o partido que a gente defende. Então, a gente defende o partido das ideias, das divergências das ideias, mas também da síntese. Tem hora que a gente está pensando diferente de como conduzir o partido, de como atuar na cidade, de como atuar no país e tal. Mas esse debate a gente faz, né? De 3 em 3 anos nós temos congresso, né? Inclusive, o PSOL é um partido de 19 anos, vai fazer 20 de regularização ano que vem. E a gente já passou por 8 congressos nacionais, né? Que são congressos municipais, estaduais e nacionais. Então, a gente faz muito debate interno. Então, a gente debate muito e os debates aparecem as divergências. O Renato, ele faz parte de uma corrente. Olha só, para você ter... O pessoal tem aproximadamente 34 correntes nacionais, né? Eu, como secretário de organização, tenho que lidar com todo mundo. E aqui em Fortaleza, não. Olha só pelas figuras públicas, só para vocês entenderem. Eu sou de uma corrente. O Renato Rosendo é de uma corrente. A Adriana, nossa cara, de uma outra corrente. O Gabriel Biologia, uma outra corrente. O Ailton Lopes, uma outra corrente. A Ana Karina, uma outra corrente. São várias correntes, entendeu? E aí, às vezes, a gente se encontra em campos, né? Por exemplo, eu e o Guilherme Boulos, por exemplo, nós somos de um campo chamado Pessoal Popular, né? Que é o campo que dirige o pessoal hoje, nacionalmente. E aqui no Ceará também se expressou. Então, é isso, assim. Essas são as divergências, né? As divergências internas, elas têm a ver com isso, de qual é a melhor tese, porque todo mundo escreve tese, escreve pra caramba também, lê pra caramba pra debater, né? E aí, cada corrente dessa escreve uma tese, uma contribuição, uma análise de conjuntura, e a gente vai vendo ali qual é que está mais aproximada do que a média do partido pensa, a gente aprova esse texto e atua em cima dele, né? A minha relação com o Renato é de muito respeito. O Renato é um dos melhores parlamentares que a nossa Assembleia Legislativa teve. E isso não sou eu que estou dizendo, não, né? Porque eu estou puxando a sardinha para o pessoal, não. Isso é reconhecido publicamente, entendeu? Nacionalmente, inclusive. O Renato é um deputado de referência. Então, é muito me orgulho, inclusive, ser do partido do Renato Rosendo também. Não só do Renato Rosendo, mas também do Renato Rosendo, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, ele está passando agora por questões pessoais também, agenda atribulada. Tem a própria demanda da Assembleia Legislativa, mas eu acho que o mais breve possível ele vai entrar com tudo aí na nossa campanha. A gente vai ter aí o nosso partido firme e forte aí na luta, né? Acho que Pré-candidato, tá tranquilo. falando de pré-campanha, né? O senhor fala de trazer a periferia para o centro do debate. Quais são as prioridades para a periferia nas suas propostas, assim, na segurança, na saúde? Tem um canto assim que você vai ter prioridade, que você enxerga hoje que está faltando essa Quais assistência? são as prioridades do PSOL, né? Isso. Para Fortaleza. Eu vou... Esse debate é sempre um debate mais difícil para mim. Porque não no aspecto político, no aspecto pessoal mesmo. Eu, particularmente, eu tenho me indignado muito com o debate sobre segurança pública que tem sido feito em Fortaleza. Inclusive é o que está tomando conta do debate, né? Só que aí as pessoas fazem isso porque tem uma pesquisa ou outra que diz que a prioridade da população tem sido segurança, né? Eu odeio essa demagogia, inclusive. Que as pessoas, enfim, passam anos governando e fingem que não tem nada a ver com elas e tal. Mas eu tenho particularmente uma sensibilidade com essa pauta. Como eu falei para vocês, eu nasci e me criei na periferia de Fortaleza. Com a pauta da segurança. Vou chegar lá. Nasci e me criei na periferia de Fortaleza e uma das coisas que mais me atravessou na vida foi essa pauta da questão da segurança e como ela é tratada. Eu sou um cara que perdi na minha vida 3 primos meus assassinados por essa lógica da violência, né? Relato, inclusive, uma cena muito dura, muito triste, que eu acho que ninguém deveria passar, e eu passei com 11 anos de idade. Estava almoçando na casa da minha avó, lá na Gustavo Barroso, e a nossa vizinha, a Marleide, nunca vou esquecer dessa cena, chegou na nossa casa e falou para a minha avó, Dona Duzinha, acabaram de assassinar o Bessivaldo ali na esquina. E eu, criança, 11 anos de idade, curioso, não sabia muito bem o que era isso, fui até a esquina e vi o meu primo lá assassinado no chão. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma cena tão violenta, tão traumatizante, mas tanto que eu nunca esqueci isso na minha vida, né? E, enfim, com 17 anos perdi um outro primo, quando eu tinha 22, um outro primo, e a minha família foi inteira despedaçada, né? Porque
o pessoal chegou e pediu para nossa família sair, que qualquer um que fosse pego no meio da rua. Eu lembro, deu 3h30 da manhã com a minha mãe, botando as coisas no caminhão, se mudando. Uma parte foi para Maranguape, outro foi ali para perto do Castelão, outro foi para o Papicu, Mucuripe, enfim, todo mundo se dividiu na cidade. E eu fico muito indignado mesmo, quando eu vejo a galera fazendo esse debate com demagogia. Primeiro, o prefeito dizendo que segurança pública não tem nada a ver com prefeitura, tentando remeter a culpa só ao governo do estado. Quando a prefeitura tem muita responsabilidade sobre segurança pública, porque está mais do que comprovado que você pode botar a polícia do jeito que você botar no meio da rua. A questão de segurança pública não é só policiamento armado e ostensivo. Segurança pública é inteligência, sobretudo. Trabalho cooperado, governo federal, governo estadual e governo municipal. E a prefeitura tem a obrigação política, moral e constitucional de disputar esses territórios que hoje são ocupados pelo tráfico de mais variadas facções com política pública. Chegar. Por exemplo, qual é a dificuldade que se tem, por exemplo, de abrir as escolas municipais, vários equipamentos da prefeitura, para poder atender essa juventude da periferia, oferecer curso, cultura, entretenimento, enfim, disputar essa galera, entendeu? Então, eu fico muito chateado com essa demagogia do prefeito dizer que prefeitura não tem nada a ver com segurança, ou que a pauta de segurança não tem nada a ver com a prefeitura. Tem tudo a ver. Eu digo isso de forma muito categórica. E a segunda demagogia que eu odeio também é que tem candidato que defende que a questão de segurança pública é armamento. Vamos armar a guarda municipal, vamos então não sei o quê, vamos... Gente, violência não se combate com violência. Isso já está mais do que comprovado e eu fico o pé da vida com isso. Tem um que está propondo, inclusive, criar uma polícia municipal quando todo mundo sabe, a não ser... Ele era para saber, mas ele não sabe, né? Todo mundo sabe que não é constitucionalmente possível criar uma polícia municipal. Não é o papel da prefeitura. O papel da prefeitura é potencializar a sua guarda. Sabe o que é que a gente está fazendo? Sabendo que a gente vai precisar tratar isso com política pública e com inteligência, nós estamos estudando, por exemplo, uma saída de tentar implementar dentro da Guarda Municipal, ao invés de armar a Guarda Municipal, criar um setor de inteligência da Guarda Municipal. Um setor de inteligência que auxilie e trabalhe em cooperação com o governo do Estado, o governo federal, Polícia Federal, um setor de inteligência para ajudar a mapear, monitorar, saber quais são as áreas mais sensíveis da cidade, tentar entender a realidade não só do crime, mas a realidade social desse bairro, dessa comunidade, para a prefeitura entrar com política pública e tentar modificar isso, disputar esse território. Nós temos que ter uma política que dispute a nossa juventude para uma outra perspectiva. E, por último, também eu tenho dito assim, não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública, como disse o governador. Não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública. Quem tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública são esses que governam. Porque a gente está testando a mesma tese, matando jovem, criminalizando a periferia, encarcerando todo mundo. A gente está testando isso há anos. E olha onde a gente chegou. O governo Cid, Camila e Eumano bota policial todo ano anunciando não sei quantos mil policiais contratados na rua. E olha onde a gente chegou. Porque está incompleta a política de segurança. Eu não estou dizendo para vocês aqui que a gente vai tirar a polícia militar do meio da rua, tira a polícia, tira a guarda municipal, que tudo se resolve. Não. Só estou falando que a política ela tem que ser complementar. É policiamento ostensivo, é uma guarda municipal preparada e treinada, com inteligência, mas é, sobretudo, mudança da realidade social dessas periferias e desses jovens. Porque vocês podem... As pessoas, inclusive a extrema-direita, pessoal, esses candidatos demagógicos, populistas, eles ficam dizendo que não tem nada a ver desigualdade social com violência. Aí os dados mostram, tá um tapa na nossa cara, para dizer que as comunidades mais violentas são as comunidades mais pobres, é onde a desigualdade social é mais violenta. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para dizer isso. Eu me indigno muito com isso e eu carrego isso para minha vida porque eu sou um cara que tive a família despedaçada por essa lógica, perdi 3 primos meus para essa lógica e fico muito triste porque eu sei que essa realidade não é só minha. Não é só eu que estou passando por isso. Várias pessoas já passaram por isso. Não sei se vocês já perderam um parente, amigo, um conhecido, alguém que estudou com vocês por essa lógica da violência. Várias pessoas já passaram por isso. E eu fico muito triste quando a gente fica vendo essa galera da política, porque são todos, né, políticos profissionais, né? Assim, tipo, fica vendendo essas facilidades. Facilidade. Dizer que vai criar uma polícia militar é vender uma falsa facilidade, né? Mas essa fala do governador, do Eumano de Freitas, né, de atualizar o discurso e propor uma ação muito dura contra o crime, né, e se endurecer o combate ao crime. Como é que o pessoal se posiciona em relação a isso, assim? O que seria
a solução, então, para essa... Isso olha, eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo. Isso é peça publicitária. Porque, olha só, quem é que está imaginando, a não ser os opositores, mas quem está imaginando que o governo do Estado não está fazendo o seu papel com a polícia militar? Está encarcerando, está prendendo, tem o policiamento ostensivo, tem raio sendo inaugurado em toda a torta à direita, andando por aí, tal, não sei o quê. Nas periferias, a troca de secretário. Recentemente. Eu acho que isso é medida publicitária. É aquela frase de efeito que você quer gerar para ver se a oposição deixa de ficar batendo em você na questão da segurança pública. Não se passa por aí. Não se passa por aí. O debate O Eumano falou no dia da posse do novo secretário que bandido será tratado como bandido. Pois é, eu acho que sempre foi, né? Ou não era tratado como bandido antes, né? Até na tentativa de tentar gerar uma peça publicitária, você incorre num erro. Inclusive, esse discurso dele levou até crítica do outro lado, né? Lógico, porque é isso, é uma peça publicitária mal pensada. Aí você vai, lança um negócio desse e incorre de um erro de deixar no imaginário que bandido antes era tratado como... Bandido sempre foi tratado como bandido. Mas aí, esse não é o ponto. O ponto é... Por isso que eu fico falando para vocês que essa campanha tende, em Fortaleza, a ir à direita. Cada vez mais à direita. Porque quando você tem um governador como Eumano cedendo a esse tipo de discurso, você imagina como é que vai ser o candidato à campanha à prefeitura de Fortaleza. Então, o senhor acha que ele não foi sincero em falar essa... Não, eu acho que ele foi sincero, mas eu acho que é uma peça errada. Eu acho que não é uma aposta correta. Eu acho que a esquerda não tem compromisso com isso. Quando ele fala, inclusive, que a gente precisa atualizar o nosso discurso, é como parece até que a nossa tese de apostar em política social, política pública, disputar esses territórios contra o tráfico, parece até que ela está sendo testada, né? Ou implementada. Não está. A tese da esquerda é essa, há anos. Quando foi que isso foi implementado no Brasil? O que é implementado no Brasil, no estado do Ceará, é violência, 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 policiamento ostensivo, ostensivo, ostensivo. Inclusive, se espera do governador, inclusive, que ele se investisse mais em policiamento civil, que é setor de inteligência, que é investigar crime. Todo mundo sabe, meu querido, você mata uma pessoa hoje na periferia, né? E você não é sequer investigado. Ninguém sabe nem quem matou, por que matou. Como você não sabe quem matou, por que matou, você não é preso. Então não há punição. Por quê? Porque não tem... A demanda não atende. Não tem policiamento civil, policiamento pericial, inclusive, para poder acompanhar essa demanda. Então, ao invés de a gente ficar botando policial ostensivo o tempo inteiro, cadê o investimento em polícia civil para investir em inteligência? Nós temos, inclusive, o Ceará é um dos estados do Brasil com referência, inclusive, em tecnologia e tal, para poder investir em inteligência. Por que isso não se faz? Aí é isso. Por que eu estou falando que parece muito peça publicitária? Porque é isso, parece que é para prestar conta com um setor da sociedade que, lógico, não está errado você trabalhar feito um condenado para comprar um celular e ser assaltado na esquina, você sofrer violência, você sabe que os assaltos... Eu já fui assaltado 7 vezes na minha vida já. Os assaltos nem sempre são tranquilos, né? Tem assalto violento, né? Tem gente que... Latrocínio, tudo isso espanta o nosso povo, entendeu? Tá correto, a gente tem que cobrar das autoridades mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo compactuar e somar com esse discurso que vem de facilidade e que, mais do que isso, né, cede a uma pressão que eu acho que hoje é muito mais capitalizada pela extrema-direita. E a partir dessa discordância, então, como pensar na relação com o governo do Estado, sobretudo na condução da segurança pública? Eu acho que a gente exercita isso no pessoal direto. Assim, se nós temos divergências internas, não é uma divergência que faz com que eu me afaste do Renato Roseno ou que o Renato se afaste de mim. Não é uma divergência com um ponto específico do governo do Estado que a gente vai pegar o governo do Estado e jogar ele todo no lixo, porque não se trata disso. Acho que é um equívoco, mas eu acho que é um equívoco super corrigível. Eu acho que o Eumano não vai gerar uma carnificina generalizada nas periferias de Fortaleza com uma política dessa. Eu acho que ele vai corrigir isso. O Eumano é um cara comprometido com a pauta dos direitos humanos. Então, eu acredito que esse curso possa e tem chance de ser mudado. Então, não vou pegar o governo do Estado do Eumano e dizer que ele não presta para nada e tal, não sei o quê, e jogar isso na lata do lixo. Muito pelo contrário. Mas acho que a divergência ela tem que ser colocada, né? Então, assim, eu concordo com várias coisas que o governo Eumano está falando, mas eu discordo dessa e faço questão de colocar porque isso me atinge pessoalmente. A minha vida é muito afetada com isso. E eu quero explanar. Eu estou aqui como pré-candidato, se eu estou dizendo para o eleitor que eu não quero ficar mentindo para ele, eu não vou esconder um sentimento que eu tenho aqui que é muito... é meu. Não tô aqui brifado por um marqueteiro, tá? A gente nem tem condições para isso. Se tivesse, eu acho que a gente nem queria. Mas eu tô falando para vocês com toda a honestidade do mundo. Porque eu sei que isso é o que eu escuto das pessoas. Foi o que eu vivi, mas é o que eu escuto das pessoas que passam uma realidade parecida com a minha. E que tá cansado, entendeu? Eu particularmente tô cansado. Eu fico até meio triste de trazer
eu estava sorridente, feliz, tentando debater a cidade sobre outra O clima perspectiva. deu uma Mas pesada. quando entra nesse ponto é triste, né? A gente está falando de vidas, no final das sem contas, dúvida. Mas, né? Sem gente, ó, dúvida. já passamos de 1 hora. Já Já? tem tempo. Nossa. Não passou. Já não. tem tempo. Gente Já, do céu. já tem tempo. Vamos Isso é bom ou encerrando. é ruim? A gente perdeu a hora, né? Excelente. A gente perdeu a hora. Quero agradecer demais, Técio, Olha. pela tua participação. Eu que agradeço. A gente debateu, não foi? Poxa, eu gostei, inclusive. Eu podia passar a tarde toda aqui debatendo com vocês. Olha, debater política é a coisa que eu mais gosto. Se não fosse gravado, dava pra gente falar um bocado de outras coisas, né? Dos bastidores, não sei o quê. Mas eu achei, olha, Quer fico muito feliz. quer deixar um recadinho final, Técio? De despedida? Recadinho final. Nós queremos construir um programa de governo escutando as pessoas e com ampla participação popular. Se nós temos como um princípio chamar as pessoas para tomar o poder pelas mãos e mudar a realidade da nossa cidade, não é só de 4 anos apertando 2 numerozinhos lá na urna eletrônica e indo para casa. Não se trata sobre isso. Nós queremos uma governança popular, de participação ampla popular. Então, se a gente quer isso, a gente tem que começar a dar o exemplo de agora. E a nossa pré-candidatura está com isso. Nós lançamos agora, recentemente, o movimento Nossa Fortaleza. Esse movimento vai debater o programa de governo que a nossa pré-candidatura, junto com a rede, né? Inclusive a nossa companheira Cindy Carvalho, está como vice na nossa chapa, uma jovem, 28 anos, ambientalista, está nessa chapa. Nós queremos construir esse programa de governo junto com as pessoas, junto com você. Então, nós estamos apostando no formato de podcast, inclusive, também, para escutar o pessoal de cada área. Vai ter seminários temáticos, né? Dia 22, agora sábado, vai ter o primeiro seminário, né, sobre a cidade que nós... A fortaleza que nós... o tema é Fortaleza a Serviço do Povo, né? A gente vai debater os serviços públicos. Então, me segue no Instagram, que lá no meu Instagram, Técio_Nunes, você vai ter mais informações. Me segue aí no Instagram, que a gente vai se somar. E venha somar junto com a gente para construir a fortaleza que a gente merece, a fortaleza que a gente sonha, a nossa fortaleza. Muitíssimo obrigada, Técio Nunes, pela sua participação. Valeu. Muito obrigado, gente. Boa tarde. No episódio de hoje, nós conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes. Também participaram desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo episódio.